Ultimamente eu tenho feito uma série de vídeos aqui no meu canal comentando sobre as carteiras de criptomoedas e principalmente a que mais chamou a atenção das pessoas foi essa aqui, que é uma até produção nacional, ela é brasileira, que é a carteira Crux desse BitKit aqui, que está disponível aí para você comprar. E ela me chamou a atenção, na verdade, de muita gente, porque ela é uma carteira completamente fria, ou seja, completamente offline. Ela não tem contato com o computador, ela não tem contato com a internet. E muita gente vem me perguntando como que isso daqui consegue gerar endereços válidos na rede do Bitcoin, que você pode estar utilizando eles e que só você tem acesso. Então eu vou fazer esse vídeo um pouquinho mais para o lado da teoria, onde eu não vou falar especificamente sobre o BitKit e sobre a Crux Wallet, mas o que eu vou passar aqui serve para literalmente toda e qualquer carteira, né? Eu tenho carteiras aqui, ó, tenho essa aqui a KeepKey, eu tenho essa aqui a Ledger, e todas elas funcionam exatamente da mesma forma. Eles utilizam informações aleatórias para estar gerando aí de fato as suas carteiras. E nesse vídeo aqui você vai entender de fato por que que isso acontece e por que que mesmo estando offline, essa carteira aqui, ela é extremamente segura, ou melhor, ela é uma das carteiras mais seguras do mundo para você ter atualmente e investir em Bitcoin, em criptomoedas. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Então eu fiz um esquema aqui para te mostrar mais ou menos como que é feita, né, a criação aqui de uma carteira de Bitcoin, mas antes de mais nada, não esquece aí de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal. Se você tiver interesse em saber mais sobre essa carteira que eu comentei aqui, ó, a Crux Wallet, é só você estar olhando aqui no link da descrição, porque tem uma playlist, um curso que eu estou postando gratuitamente aqui no YouTube, onde eu vou te ensinar tudo sobre essa carteira. E claro, né, se você quiser estar adquirindo ela é a carteira com o melhor custo-benefício que a gente tem hoje em dia na internet. Esse kit aqui que eu comprei, ele está custando R$900 e vem com plaquinhas de metal para você estar escrevendo, tá? Ela vem aqui com a carteira em si, que é uma carteira super completa, tem câmera, ela é touchscreen, ela é extremamente segura. Com um cupom aqui do canal você ainda consegue mais desconto. Então você pode estar acessando o site da DIY Security Lab e colocando o cupom CRIPTO10 para garantir aí mais 10% de desconto aí no seu produto. Então basicamente, pessoal, o que essa carteira aqui e praticamente todas as outras fazem, elas transformam informações aleatórias em endereços de Bitcoin. E tudo isso é possível por conta de um algoritmo criptográfico chamado SHA-256. Então eu vou te explicar mais ou menos como que isso funciona, né? Esse algoritmo matemático, ele vai pegar aqui uma série de informações que podem ser frases, podem ser números, podem ser pixels, qualquer tipo de informação que é produzido ali no computador, ele pode ser julgado como uma variável nesse cálculo matemático, e esse cálculo matemático ele vai ser um resultado que tem exatamente 256 bits. Então eu vou te citar aqui um exemplo, né? Eu tô aqui com um site aberto, onde posso colocar aqui qualquer coisa, por exemplo, esse é um exemplo de frase para a videoaula. Observa que aqui embaixo a gente tem exatamente a mesma quantidade de caracteres, só que eles mudam a cada caractere que eu coloco, né? E se eu colocar, por exemplo, algo maiúsculo e minúsculo, um A maiúsculo ou então um A minúsculo, observa que muda completamente essa sequência. E essa sequência aqui, ela é o resultado de um cálculo matemático extremamente complexo e único, considerando todas as letras do alfabeto, todos os números numa ordem muito específica. É impossível você conseguir chegar no mesmo resultado com uma frase número 1 ou então uma frase número 2. Não tem como, tá? A quantidade de variáveis que a gente tem aqui nesse simples código aqui embaixo já impossibilita que duas frases tenham exatamente o mesmo efeito. E como que funciona na questão aí do Bitcoin? Ele utiliza justamente esse algoritmo de criptografia, né, que é o SHA-256, para estar gerando aí as suas chaves sementes. Então, basicamente, ele vai pegar uma série de variáveis aleatórias, vai jogar numa equação matemática que vai ter o resultado ali do SHA-256, aqui você tem um exemplo, e esse resultado ele é jogado em outra equação matemática para estar fazendo aqui a sua chave privada e a sua seed phrase, que são as 12, 18 ou 24 palavras. Então eu vou te citar um exemplo, né? Eu tô com esse site aberto que é o bitaddress.org. Eu não recomendo que você gere carteiras de Bitcoin por aqui, tá? Isso aqui é para
para fins extremamente educacionais, mas ele vai pegar aonde que o seu mouse passa. Cada lugar desse aqui que ele passa, ele considera como algo completamente aleatório. Então é extremamente improvável que você consiga exatamente fazer esse caminho que eu estou fazendo e deixar, né, os pontinhos exatamente nessa distância. Então cada uma dessas informações é uma variável que foi convertido nesse algoritmo de criptografia SHA-256, que foi convertido para uma carteira de Bitcoin. Aí foi gerada a minha chave privada, né? No caso, essa aqui é uma chave completamente aleatória, uma carteira que eu não vou utilizar, não vai ser utilizada, então não utilize. E a minha chave pública, que é o endereço aqui para estar recebendo os Bitcoins. Então, no momento que a gente tem aqui a nossa chave semente, né? Que é a seed phrase, a gente vai ter aqui as nossas chaves públicas, que são os endereços de Bitcoin. E aí, como que isso vai funcionar na prática? Tudo isso aqui, pessoal, são cálculos matemáticos, tá? Em teoria, você até poderia fazer ele na mão, né? Tipo assim, fazer uma chave de Bitcoin na mão. Só que na prática, são realmente cálculos muito complexos, que você não vai conseguir pegar cada uma dessas informações, sejam frases, números, pixels, converter, né, nessa criptografia SHA-256 e fazer virar uma chave semente. E a segunda vantagem é que é extremamente fácil, né, para o computador pegar informações aleatórias e fazerem virar o SHA-256, mas é impossível ele pegar esse código aqui e fazer ele voltar a ser essas informações aleatórias. Então, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, esse SHA-256 aqui, né, então eu vou escrever aqui uma frase de teste. Se a gente tem essa frase aqui, para a gente, por exemplo, pegar algum programa que tenta descriptografar isso e descobrir que isso aqui significa teste, é praticamente impossível, porque ele precisa fazer uma série de contas matemáticas usando praticamente todas as letras, os números que existem, tentar letra por letra, número por número, até descobrir, né, que isso aqui vai significar apenas 5 palavras, todas minúsculas, né? E vale falar, tem diferença, se eu escrever teste minúsculo e teste maiúsculo, vão dar resultados aqui completamente diferentes, certo? E todos eles, né, compõem exatamente essa quantidade de caracteres aleatórios, né? Esses 256 bits que tem essa informação aqui. E essa informação aqui, se for tentar, sei lá, quebrar na força bruta, pode ser teste ou então pode ser simplesmente a Bíblia completa aqui que não vai conseguir achar, o que torna literalmente impossível de conseguir quebrar essa criptografia, pelo menos por agora, pelo menos hoje em dia, né? Óbvio que se existir por acaso um supercomputador, aí esse tipo de criptografia terá que ser mudado aí para alguma que tenha resultados matemáticos, cálculos matemáticos ainda mais complexos. Então, para a gente entender isso aqui de uma forma ainda mais didática, né, vamos colocar aqui uma situação que ela vai simplesmente servir como se fosse uma analogia para como que são feitas ali as transações da rede do Bitcoin, das blockchains. Vamos supor que você tem o seu e-mail, tá? O e-mail, ele é algo público, né? Por exemplo, eu tenho aqui o meu e-mail, que qualquer pessoa que tenha esse e-mail pode estar me enviando aí o e-mail que quiser, certo? Porém, nenhuma pessoa vai conseguir ter acesso ao meu e-mail para saber os e-mails que estão lá dentro ou para enviar e-mails para outras pessoas. Então, basicamente, a minha senha para acessar esse meu e-mail, ele é como se fosse a minha chave privada, certo? Só eu tenho acesso. Agora, ao contrário de funcionar como no Google, por exemplo, que você cria uma conta, você escolhe o seu e-mail e escolhe a sua senha, no caso do Bitcoin, você teria uma senha e aí ele geraria o seu e-mail com base nas informações que tem essa senha. E é justamente por isso que no momento que a gente tem uma chave semente ou então uma chave privada, a gente tem aí o nosso endereço de Bitcoin. E aí você me pergunta, tá, beleza, mas como que um dispositivo que não tem acesso nenhum à internet vai conseguir falar para o Bitcoin que simplesmente existe uma chave semente que foi criada aqui, sendo que isso nem chegou próximo à internet? Seria como se o Google recebesse um e-mail lá para o contato Crypto, mas no caso esse e-mail ele nem sabe se ele existe ou não, como é que esse e-mail ia chegar. E é justamente para isso que existe a chamada mempool, que é onde as transações acontecem, né? Então, se você, por exemplo, gerar um endereço aqui completamente offline e transferir alguma cripto, algum Bitcoin para ele, a mempool ela é literalmente um registro de várias transações. Então, quando a gente entra aqui dentro, né, das transações que aconteceram, dos blocos que tiveram transações, a gente vê que tem várias e várias transferências, né? Por exemplo, esse endereço mandou Bitcoin para esse endereço mandou Bitcoin para esse. Então,
o endereço que eu gerar aqui dentro, através, né, de todas essas questões complexas de aleatoriedade, vão estar resultando em uma chave pública. E quando alguém fizer uma transferência para mim, que foi gerada de forma offline, vai estar lá dentro da blockchain que aquele endereço, sei se ele existe ou não, ninguém sabe se ele existe ou não, mas ele tem um saldo de Bitcoin. Então, para acessar aquele saldo de Bitcoin, a gente precisa de quê? Da nossa chave privada ou da nossa senha para acessar. E esses dois, tanto a chave privada quanto o endereço público de Bitcoin, eles são matematicamente interligados. Então, é como se esse endereço de Bitcoin ele precisasse de uma senha, e essa senha ela é ligada matematicamente a esse endereço. Então, no momento que você acessa um aplicativo de Bitcoin, uma carteira, e coloca aqui, né, a chave semente, a seed phrase, ou então a chave privada, ele vai buscar por matemática quais são as chaves públicas que derivam daquela chave privada, vai inspecionar todo o histórico da blockchain e ver se teve alguma transação, algumas transações, se recebeu algum Bitcoin, e aquele Bitcoin vai aparecer lá na sua carteira. Então, voltando aqui no exemplo do Google, né, é como se eu chegasse aqui no Google e falasse assim: olha só, eu quero criar um e-mail, certo? Então, eu vou falar um tanto de informações aleatórias aqui para você. Você vai virar e você vai me dar aqui uma senha baseada aqui nessas informações aleatórias, né? Então, ele está me dando aqui várias senhas. E para cada uma dessas senhas, ele vai me dar aqui também um endereço de e-mail. Então, eu posso escolher qual desse endereço de e-mail usar. E as pessoas que me mandarem e-mail, eu vou entrar no site do Google ali com a minha senha e vou ter acesso a esse e-mail. Só que o que acontece? O Google ele não vai saber se esse e-mail de fato ele foi gerado ou não, porque não foi gerado no site do Google. Ele simplesmente vai falar assim: ó, se por um acaso alguém acessar um e-mail que tenha esse endereço, por exemplo, 1gbq e o final rz@gmail.com, vai ter um e-mail lá para esse cara, né? Agora, se alguém tem acesso a esse e-mail aqui ou não, eu não sei. Eu só sei que se alguém acessar, vai ter um e-mail lá para ele. E qual que é a senha para acessar? É essa que é a senha aqui. Então você tem o seu e-mail ali, que seria no caso o seu endereço de Bitcoin, a sua chave pública, e para acessar esse e-mail você precisa de uma senha, que seria a sua chave privada, e esse endereço de e-mail você não escolhe, ele é derivado da sua chave semente, que veio através aí do algoritmo de criptografia SHA-256, que foi um cálculo matemático utilizado para criptografar informações aleatórias. O que podem ser essas informações aleatórias? Frases, números, pixels. Eu posso ficar passando meu mouse aqui, então ele vai levar em consideração a distância de cada bolinha, se elas estão muito longe, muito separadas, aonde na minha tela que essa bola ela está sendo produzida aqui, e através desse tanto de aleatoriedade ele vai começar a criar a nossa chave privada. Beleza, até agora você entendeu, mas como que disso aí surgiram as 12, 18 ou 24 palavras que são tão famosas aí quando se trata de Bitcoin e criptomoedas? Com o passar do tempo, as pessoas elas caíram na real que é realmente muito difícil você guardar esse tipo de informação, é muito fácil você cometer erros, né? Uma letra maiúscula, uma letra minúscula interfere completamente se você vai conseguir acessar a sua carteira ou não. Então eles pensaram numa forma de pegar essa frase toda aqui, né? Toda essa chave privada e converter isso em palavras. Então ele traduziu do computadorês pro humanês, né? Ele fez a gente virar meio que isso aqui é falado de uma forma humana. Então, novamente, ele usa novamente cálculos matemáticos para transformar isso daqui em números binários, e cada um dos números binários, quando convertidos com cálculos matemáticos, vão dar aí um certo resultado. Então você vai pegar, por exemplo, esse começo aqui dessa frase, certo? Esse começo aqui, essas primeiras 4 letras e números aqui, vou representar, por exemplo, 0011001, por exemplo, tá? Eu tô só chutando aqui aleatório, isso é assim que funcionam os números binários. Quando você pegar esses números binários e jogar numa equação, essa equação vai dar um resultado, que pode ser entre 1 e 2048. E cada um desses números equivale a uma palavra. Então, por isso que a gente tem exatamente as 12, 18 ou 24 palavras, que elas são justamente derivadas dessa
grande complexo, né, de caracteres aleatórios, que é a sua chave privada, traduzidos para algo que seria mais fácil da gente entender. Então, ao invés das pessoas guardarem, né, esse tanto de letra em número, maiúscula, minúscula, correr risco de errar, correr risco de digitar errado, perder acesso à carteira, elas simplesmente vão anotar palavras que elas conhecem nas ordens que elas conhecem, e com isso também fica impossível de você colocar 12, 18 ou 24 palavras numa ordem exata e ter acesso a essa carteira. Por quê? Porque quando você colocar essas palavras numa ordem exata, essas palavras elas vão necessariamente corresponder a essa frase secreta, né, a essa chave privada, e essa chave privada ela vai ser derivada desse SHA-256, né, desse algoritmo matemático aqui, que ele é único, totalmente variado da aleatoriedade que a gente tem aqui para produzir ele, né? Então é simplesmente impossível você conseguir ter essas palavras, né? 24 palavras que podem ser de 1 até 2048. Então é isso aqui elevado à 24ª potência, que precisam necessariamente estarem na ordem correta, certo? E na quantidade correta para você aí ter acesso à sua carteira. Então esse vídeo é mais ou menos para te explicar, né, como que mesmo não tendo internet, esse amiguinho nosso aqui, ó, nossa carteira Crux, ela pode sim estar gerando senhas, pode estar gerando carteiras de Bitcoin, mesmo não estando conectada à internet, justamente porque tudo isso são cálculos matemáticos, fórmulas matemáticas que ele aprendeu a resolver essa equação. Então ele vai pegar números, ele vai pegar a câmera dele e escanear os pixels ali e transformar aqueles pixels num SHA-256 aleatório, fazer isso virar uma chave privada, né? Fazer isso virar a sua senha de acesso ao e-mail, e a partir daí a gente vai ter matematicamente um endereço correspondente ao endereço de e-mail, que seria, né, o seu endereço de Bitcoin para receber Bitcoin e criptomoedas. Acho que foi uma explicação um pouquinho viajada, mas o meu objetivo aqui é realmente te fazer entender como que funciona todo esse mundo complexo aqui de criptomoedas, né? Eu não sou nenhum programador, eu não sou nenhum especialista, mas eu tento trazer para você o conteúdo da melhor forma possível. Então, galera, não esquece aí de deixar o like, verifica aqui embaixo a sua inscrição no canal para você estar por dentro de tudo. Vê também a nossa série de hard wallets. A gente tem essa aqui, ó, que eu falei bastante aqui hoje, né, da nossa Crux Wallet, mas também tem um review da Ledger, tem um review da Trezor, comparativo, ensinando tudo o que você precisa saber. Então veja a nossa série que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, e se quiser comprar aqui a sua DIY Security Lab, o link para comprar tá aqui embaixo, juntamente com o cupom de desconto. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Tamo junto!